Bom dia, chegando aqui para mais uma live, dessa vez o nosso resumão astrológico da semana, para falar da semana do dia 24 a 30 de junho. Estamos terminando aí mais um mês, estamos aí já na metade, né, para lá da metade do ano. Então vamos lá falar sobre essa semana. Bom, antes de começar a nossa live aqui, a galera vai chegando, eu quero deixar aqueles recadinhos. Se você está chegando aqui agora, saiba que eu tenho um podcast, onde todos os dias eu mando uma reflexão astrológica, todo dia eu mando o astral do dia. E o que eu faço aqui, né? Nesse resumão da semana, eu olho os principais movimentos que não são os da Lua, né? Porque a Lua ela vai fazendo aspecto com todos os planetas e os aspectos duram horas. Então é comum que num dia, por exemplo, a Lua faça 2, 3 aspectos, até mais, né? E tem dia que ela não faz nenhum. Então aqui eu dou uma visão geral, a gente olha para a semana, como é que vai estar a energia, quais são os principais pontos, e todo dia de manhãzinha, entre 5 e meia e 6 da manhã, chega lá no Spotify e chega também lá no YouTube o podcast A Reflexão para o Dia. Ou seja, ali eu detalho tudo o que vai acontecer no dia, né, quais os aspectos que a Lua vai fazer. Então se você está chegando aqui e não está no podcast ainda, corre lá, vai no Spotify, procura Astrologia e Tantra, segue lá para você poder receber. Inclusive todas as lives que eu faço aqui eu ponho no podcast, por quê? Porque eu sou um amante de ouvir. Eu gosto muito de estar correndo, estar passeando com o Duque, né? Quem me acompanha aí sabe que eu sou obrigado a levar essa criança que está aqui, está deitada aqui do meu lado. Eu tenho que levar ele todo dia, 2 vezes por dia para passear. Eu já aproveito para fazer um exercício, claro, e aí eu vou ouvir no podcast, né? Então, como eu gosto de ouvir, eu também gosto de disponibilizar para todo mundo. Então, todas as lives daqui vão também para o podcast para você poder ouvir em formato áudio. Outro recadinho, eu estou com 2 cursos abertos, né? Então, se você gosta de cristais, quer aprender a lidar com cristais, a usar cristais na sua vida, tem um curso, o valor é super acessível, você pode entrar lá agora, né? E você já aprende tudo que você precisa sobre cristais, inclusive conhece o perfil lá de mais de 20 cristais. E para quem for entrar nesse curso, em breve eu quero ir colocando outras aulas também. Então fica a dica, tem esse curso e tem o de astrologia, que a gente começa na semana que vem. Então semana que vem a gente já tem aí a primeira aula, a aula de inauguração do nosso curso de astrologia. Então é só você seguir o link também que vai estar, eu vou disponibilizar ele em todo lugar aqui, para você poder se inscrever e a gente começar essa jornada juntos. Então, dados os recados, vamos lá falar dessa semana, que começa com a lua cheia, né? Lua cheia em Aquário, a lua mudou para Aquário na madrugada. Essa madrugada, inclusive, como eu comentei, né, ontem, tendeu a ser um pouco conturbada, por quê? Porque tivemos aí mudança de lua e a lua fez conjunção com Plutão. Isso pode ter trazido acesso ao inconsciente, pesadelos, né? Porque Plutão ele fala sobre temas de traumas, fala sobre questões ali que às vezes a gente não quer ver. Então, bem ali, ó, 2h50 da manhã, foi quando a Lua em Aquário fez conjunção com Plutão, podendo trazer aí alguma questão forte ali para se trabalhar. Então a Lua começa cheia em Aquário, passa por Peixes, né? Então traz toda a temática da espiritualidade, da sensibilidade, entra em Áries ainda cheia, e é no signo de Áries que vai ser, deixa eu ver aqui, na sexta-feira, a Lua em Áries vai ficar minguante, né? Então já aponta aqui, no fim de semana, teremos uma Lua minguante no signo de Áries e Touro. Então essa é a visão geral em termos do movimento lunar da semana. Agora vamos olhar cada um dos dias, né? O que a gente pode falar. Hoje, segunda-feira, não temos aspectos que não são os da Lua. Então eu falei sobre isso no astral do dia. O que a gente tem hoje? A Lua cheia em Aquário, que vem dessa conjunção com Plutão. Então, também muitos insights ainda podem vir, né? Então você pode lembrar de sonhos, alguma coisa pode ter vindo aí na madrugada para se trabalhar. E a Lua vai seguindo por Aquário, vai fazendo os aspectos aí, ouve lá no astral do dia para você poder se inteirar. Vale dizer que a Lua em Aquário é muito bom para projetar o futuro, né? Então, o que você quer para o seu futuro, o que você visualiza para o seu futuro, né? Então, hoje é um dia muito bom para isso. Amanhã, terça-feira, também não temos movimentos que não sejam os da Lua. Falarei sobre isso no astral do dia, né? Mas a Lua continua no signo de Aquário. Na quarta-feira, a gente já tem aspectos interessantes. E vale lembrar, né, que tudo que eu comentar aqui vale para a semana inteira, praticamente. Então, hoje e amanhã, a gente já está num efeito disso que eu vou comentar na quarta-feira. Quarta-feira, a Lua entra em Peixes, né? Eu já vou até colocar aqui a quarta-feira no mapa para a gente olhar. Quarta-feira, dia 26, a Lua entra em Peixes. Lua cheia em Peixes, a Lua está lindíssima no céu. Não sei se você tem esse costume de olhar para o céu, eu recomendo muito. A Lua entra em Peixes e traz toda a temática da espiritualidade, também toda a temática aí do nosso inconsciente. Então a Lua vai entrar em Peixes. E como a gente tem 3 planetas
no signo de Câncer, teremos trígonos interessantíssimos se formando. Bárbara, bom dia. Poliana, bom dia. Arro, quem for chegando, manda os coraçõezinhos aí para dar uma acordada na live. Gisela, bom dia. Seja bem-vinda. Então, a quarta-feira está um dia bem interessante, porque tem essa mudança da Lua. A Lua entra em Peixes, traz a temática da espiritualidade, né? Muito, muito legal. Adoro a Lua em Peixes, eu particularmente, né, que tenho um ascendente em Peixes. E a Vênus faz uma quadratura com os nodos lunares. Então, Vênus está lá no signo de Câncer, tá exatamente entre o Sol e Mercúrio, e a Vênus vai fazer uma quadratura com os nodos lunares, ou seja, um aspecto de tensão com cabeça e cauda do dragão. Né? Então a gente traz aí essa temática de correção de alma, do Tikkun. Ontem mesmo eu estava falando com um amigo aqui sobre a Kabbalah e sobre o Tikkun, né, que tem aí na astrologia. O Tikkun é a correção da alma, é para onde a gente tem que ir para continuar nosso processo evolutivo. O mapa inteiro mostra isso, então se você conhecer o seu mapa, você tem umas boas visões ali da sua correção de alma, e a cabeça do dragão é o ponto que mais aponta para isso. Então, a cabeça do dragão ela também fala muito sobre relacionamentos que a gente tem na vida, né, sobre para onde a gente está indo, onde a gente está apontando a nossa direção. A Vênus fazendo quadratura com os nodos pode trazer uma certa tensão nos relacionamentos, justamente na temática do tipo, será que a pessoa que você se relaciona hoje está caminhando para a mesma direção, está junto, né? Tem alguma pendência de relacionamento para você resolver, talvez até pendência de vida passada, né? Lembra que a Vênus está em Câncer, já trazendo uma temática emocional, ligação com o passado, com familiares, e o aspecto de tensão com os nodos lunares, a cauda do dragão, principalmente que fala de vida passada, lembrando que a cauda do dragão está em Libra, que é um signo regido por Vênus, pode trazer essa temática de limpeza. Né? Apoliana, estou focada em conseguir minha recolocação profissional. Então, ascendente em Peixes, maravilha. Então, aproveita a Lua em Aquário, visualiza o seu futuro. O que você quer para o seu futuro? Visualiza ele acontecendo. Né? Coloca ali uma música boa, ali, aquelas músicas que elevam, né, a nossa emoção, nosso espírito, e visualiza isso acontecendo. É bem interessante. Se tiver óleo essencial, potencializa. Se tiver cristal, potencializa também. A Gisela falou, minha cabeça do dragão é escorpião. Olha só, você tem que ir para um caminho de transformação. É uma cabeça do dragão que eu falo, quem tem cabeça do dragão e escorpião não veio aqui para descansar. Veio aqui para realmente fazer muitos processos de transformação, porque escorpião realmente é um signo que fala muito sobre essa alquimia. Né? Então, a quarta-feira, ela traz essa temática. Né? Então, a gente pode ter aí alguns insights da questão do relacionamento, se a gente está alinhado, se a pessoa que está com a gente está alinhada, se tem limpezas a serem feitas, novamente até limpezas de vidas passadas, limpezas que têm a ver com antepassados, Câncer fala muito sobre isso. Então, quanto eu não tenho visto, porque eu, como estou nesse mundo de terapia, eu gosto até de assistir filmes, né, que falam sobre terapias e tal, e a gente vê, né, isso sendo demonstrado, isso acontecendo. Às vezes a pessoa traz um trauma de família, traz um trauma ali e ela vai repetindo aquele padrão. Também, como Vênus representa a parte financeira, toda a parte financeira pode ser avaliada aí também. Né? Então, será que você está ali com alguma pendência, alguma questão, talvez alguma crença limitante, talvez algum bloqueio com relação às questões familiares que impedem de ganhar dinheiro? Né? Então, isso é um ponto também para se olhar, porque isso é muito legal. Veja, não é só na questão de constelação familiar ou na espiritualidade que se fala sobre isso. Eu estava ouvindo recentemente, eu não lembro qual é a linha de psicologia, enfim, uma linha até mais cética, né? Mas falando justamente isso, que muitas vezes a pessoa ela começa a ter um sucesso, mas ela não quer mais ter sucesso por conta, ela sabota o sucesso dela por conta dos pais que não tiveram e ela está honrando o pai e mãe. Então essa temática financeira também vem à tona. Todo mundo que está ali, de repente, nessa questão, né, lidando com alguma questão financeira, pode aproveitar esse momento para fazer essa grande análise. Né? Vênus em quadratura com os nodos. Deixa eu ver aqui que a galera está comentando. Minha cabeça do dragão é em leão. Olha só, ontem não, sábado, eu atendi uma cliente que tem cabeça do dragão em leão, e eu comento, quem tem cabeça do dragão em leão tem que brilhar, tem que ir para o mundo de estar em destaque. Leão é um signo regido pelo Sol. Às vezes a pessoa tem uma certa dificuldade. Mas quem tem cabeça do dragão em leão, claro que vale a pena você ver a casa também, aspectos, dispositores, toda a análise que a gente faz. Mas uma cabeça do dragão em leão fala, vá para o caminho do brilhar, do aparecer, de ser líder, né? Trabalhar a criatividade, tudo isso tem a ver com a cabeça do dragão em leão. A da Poliana, minha cabeça do dragão é em Áries, casa 2, então liderança, empreendedorismo, coragem, iniciativa é o caminho que tem que se ir. Né? Trabalhar sua independência financeira
é um caminho aí de casa 2, muito, muito interessante. E novamente, né, a questão da cabeça do dragão, eu sempre comento, é um desafio, ela não vem no automático. Algumas pessoas podem pensar, ah, beleza, então meu destino é brilhar, eu vou brilhar. Não. A cabeça do dragão, você tem que fazer um esforço para ir até ela, senão você fica preso na cauda do dragão, né? E de repente perde ali uma encarnação, vai ter que voltar com algumas pendências, né, para poder trabalhar. Então a cabeça do dragão exige que a gente tenha um esforço para ir até lá. Né? Para mim, por exemplo, a comunicação, levar uma mensagem, é um esforço. A minha tendência é ficar quietão, a minha tendência é ficar ali só na minha, lendo meus livros, na boa aqui, só que eu tenho que ir falar, porque minha cabeça do dragão está em Gêmeos. E na casa 3 é um esforço. Eu sou bem introvertido, talvez até com traços de autismo, sei lá, não tenho diagnóstico, mas tem ali uma psiquiatra nata de Escorpião que diz que eu tenho traço, sou, estou no espectro, então e pelo tudo que eu já estudei, também acho que sou. Então é um desafio, né? Mas de qualquer forma, eu tenho que vir aqui e fazer a live e falar porque eu tenho a cabeça do dragão em Gêmeos. Anitta, bom dia, seja bem-vinda. Agora você que está doente, poxa, para quem não sabe, eu passei ali, né, por uma coisa muito forte nesses últimos dias, né? E vou dar dica, hein? É claro que o tempo ajudou, toda a parte que eu faço de descanso, de alimentação, mas eu até sonhei, né? Meus sonhos eles são muito interessantes porque eles me dão um direcionamento. Eu sonhei com essa pedrinha aqui, né? Comecei a utilizá-la, no mesmo dia que eu comecei a utilizá-la, parece que veio, né, uma força, uma coisa muito legal, porque eu estava literalmente morrendo, assim. Eu falei, acho que o que eu peguei, não sei o que aconteceu, acabou com minhas mitocôndrias, né? Então a geração de energia estava muito ruim. Comecei a usar essa pedrinha, né? No mesmo dia já começou a vir um nível de energia maior. No segundo dia, mais ainda, e hoje eu tô, não vou dizer que estou 100%, mas estou aí 90% pelo menos, né? Então fica a dica, Anitta, se você tiver. Essa aqui é a chamada Bloodstone, né, ou jaspe sanguíneo. Se você conseguir uma dessa, claro, faça a ativação, né, trabalhe ali sua energia também, porque tudo tem a ver com a nossa mente. Então você fala, estou com essa pedra que historicamente ajuda a ter vitalidade, a ter energia, a ativar o sistema imunológico, e você coloca sua mente em prol disso, o seu corpo ele se rearranja e ajuda bastante. A Sullivan falou aqui terapia do esquema. Né? Então, assim, é fato, né? Várias linhas vão falar isso. Então a gente tem essa questão de estar ligado com o nosso antepassado, tá na nossa genética. Então a gente tem que sempre estar olhando. Se o que eu estou colhendo na minha vida não está legal, né? Se não está sendo uma boa colheita, deixa eu ver, né? Se eu estou preso, se eu estou presa a alguma questão do passado. Agora ela falou, meu é Sagitário, estou querendo muito saber mais, aprender a entender. Eu acho que você está falando da cabeça do dragão, né? Cabeça do dragão em Sagitário, ir para a sabedoria, né? Ter metas, ter objetivos, ter um direcionamento muito certo na vida aí. Eu gosto muito do Sagitário no sentido de ser um grande filósofo. Né? Sagitário, ele é um signo que fala do conhecimento profundo, então eu recomendarei bastante um caminho de estudo profundo, talvez ligado à espiritualidade. Ontem mesmo eu estava assistindo um documentário, né, chamado Planeta Yoga, muito, muito legal também, que mostra várias pessoas que se curaram, né, de coisas horríveis assim com o yoga, né, indo para esse caminho dessa filosofia incrível que é o yoga. Poliana falou, estou exatamente nesse foco, manda ver, acredita e faz acontecer. A Kátia falou, brilhar na comunicação, então depende de onde está a sua cabeça do dragão, né? Se ela estiver na casa 3, sim, então ser uma líder ao se comunicar, né? Então tá ali realmente, diria que poderia ser estar num palco e estar ensinando alguma coisa, e estar falando alguma coisa, e estar levando, sendo referência para pessoas, né? Então isso aí é bem interessante. Minha cauda do dragão é em Libra, então a cauda do dragão geralmente é onde a gente fica preso. Então a cauda do dragão em Libra é ficar muito pensando no outro, né? Tem a questão de codependência, né? Então assim, a cabeça do dragão em Áries ela te dá até uma permissão astrológica de ser um pouco mais egoísta. Por quê? Porque você pode ter, né, inconscientemente uma coisa muito de se anular pelo outro, de pensar muito no outro. Então vale a pena pensar. O Áries, a cabeça do dragão em Áries pede, olhe para si primeiro, né? A Fernanda aqui, então a minha está em Aquário na 9. Cabeça do dragão em Aquário é realmente a questão da libertação, né? Ir para grupos, pensar diferente. E na casa 9 tem tudo a ver com a espiritualidade, com um conhecimento superior e a parte também, né, da filosofia. Pessoal, tudo falando cabeça do dragão aqui, ó. Tá vendo? Quem participa da live dá pra gente trocar uma ideia. Então você que está ouvindo depois da gravação, venha pra live. Agora, ó, essa live ela tá certinha, toda segunda, 10 horas da manhã. Então quem quiser pode se programar. A Anitta, cabeça do dragão em Libra na casa 1.
É uma cabeça do dragão interessante porque, por um lado, ela pede para trabalhar com relacionamentos, para trabalhar com cooperação, mas estando na casa um ela pede para olhar para si primeiro. Né? Então, para ter essa questão de realmente assim, esteja num relacionamento, mas saiba que você tem que se colocar em primeiro lugar também. A Thaís falou, assisti ontem, olha só, o Planeta Yoga, muito legal. Eu estou quase terminando, não terminei ele inteiro porque deu muito sono, aí eu preferi privilegiar o sono, que é mais importante, depois eu continuo assistindo, mas é muito legal esse documentário. É, olha só, a Paulina falou muito verdade, eu só faço e penso no outro. Então você já está sabendo aqui agora que você tem uma permissão astrológica para falar, não, peraí, deixa eu pensar em mim, deixa eu me colocar em primeiro lugar. Lembra-se sempre daquela questão do avião, né? Quando a gente viaja de avião, você tem que colocar a máscara em você primeiro para depois colocar no outro. Se você não coloca em você, aí todo mundo acaba sofrendo. Bom, na quarta-feira, a gente tem um aspecto que eu diria que é o aspecto mais, né, um dos, né? Na verdade, tem alguns aspectos interessantes nessa semana, mas um aspecto muito interessante nessa semana, né, que ele acontece na quarta-feira. O fato dele acontecer na quarta-feira traz um poder extra. Por quê? Porque na quarta-feira a gente tem Mercúrio fazendo trígono com Saturno. Então, Mercúrio, o planeta da mente, da comunicação, que nesse momento ele está em Câncer, um signo onde ele não fica ali tão à vontade, né? Porque o Mercúrio ele é muito racional, muito prático, muito pé no chão. Estando em Câncer, ele tem que estar no meio da água, ele tem que estar trabalhando mais a intuição, a questão das emoções. Eu comentei que foi só Mercúrio e Vênus entrar em Câncer, me veio muita memória, muito insight da minha infância. Né? Pode estar acontecendo com algumas outras pessoas também. Né? Então esse Mercúrio, o que acontece? Ele recebe um trígono de Saturno. E Saturno, ele é o planeta que ele ajuda a estruturar, que ele ajuda a amadurecer. A Saturno está lá no signo de Peixes, que fala sobre o inconsciente. Então eu diria que quarta-feira, que é dia de Mercúrio, por isso que eu falei que esse aspecto tem um poder um pouco maior, né? Porque é dia de Mercúrio, você quiser se conectar com essa energia de Mercúrio, que é o mensageiro também, né? O mensageiro dos deuses, a gente tem essa possibilidade de amadurecer talvez as lembranças, se você estiver recebendo lembranças aí da infância, se você estiver pegando questões de família que você está trabalhando, você pode amadurecer essas questões com a ajuda de Saturno. Né, que ele traz aquela visão do tipo, beleza, né, isso aconteceu, o que a gente pode fazer para poder crescer, amadurecer com isso? O que eu digo também? Ao fazer o mapa é muito interessante porque o mapa ele mostra algumas coisas, então a gente vê que a gente de certa forma veio para passar por algumas experiências e talvez aquelas experiências que foram ruins, né, não deixam de ser ruins, mas se a gente olha, bom, de alguma forma minha alma ela veio para passar por essa experiência e agora eu tenho que aprender com ela. Ela talvez seja até parte da minha jornada de crescimento que eu preciso passar nesse plano. Então, o mapa astral ele dá essas dicas muito fortes. Eu recomendo muito quem pode fazer mais de uma sessão, porque aí a gente pode ir mergulhando cada vez mais no mapa. Né? Com uma sessão a gente já traz muita coisa, mas se a gente puder, como as pessoas fazem terapia, né? Ela vai lá, faz toda semana, vai para sua terapia. Imagina uma terapia, mas que tem ali o manual de instruções ali junto. Né? A gente abre o manual junto e vai olhando esse manual com tudo que está acontecendo. Então, o Mercúrio em trígono Saturno é interessante, traz o amadurecimento, traz uma estrutura para o nosso pensamento. Como esse trígono está acontecendo em signos de água, e nessa quarta-feira né, o elemento água vai estar bombando, porque a Lua vai estar em peixes, então a gente vai ter nada menos do que 6 planetas em signos de água. Mais da metade dos planetas estão em signos de água, trabalhando o emocional, trabalhando o inconsciente e trabalhando tudo que fala sobre questões familiares, né, que possam ter ficado marcadas. Eu estou terminando o livro do Reich, né, a função do orgasmo, famosa função do orgasmo, e ele comenta muito ali que é isso, né? A criança ela está ali se formando, e aí uma coisa que pode parecer simples para um adulto, né? Então assim, a criança começa a chorar, aí algum adulto vai lá, reprime, fala engole esse choro, literalmente, né? Engole esse choro, não chora. A criança tem que fazer aquele esforço muscular, né? Para segurar o choro. Se isso acontece de uma forma muito traumática, ou seja, é um evento muito traumático, ou acontece repetidamente, o que gera aqui? Uma couraça. Né? Então ela gera uma couraça muscular, um enrijecimento que vai ficar na vida adulta e vai influenciar bastante. Então tudo isso, essa quarta-feira, ela é bem terapêutica, tá? Quem tiver ali nesse processo de autoconhecimento, essa quarta-feira ela pode ser um dia muito especial. Quinta-feira não temos aspectos que não são os da Lua. A Lua continua em peixes. Deixa eu até colocar aqui, porque quinta-feira a Lua chega a Saturno. Eu vou colocar aqui dia 27, quinta-feira. Dia 27,
a Lua se encontra com Saturno, o que por si é um aspecto aí de uma certa tensão, mas lembra que esse trígono com esse conjunção com Saturno está fazendo um trígono com os planetas em Câncer, então pode trazer também uma temática muito forte de amadurecimento. Então o que a gente tem que entender? Porque mesmo que a gente tenha passado por dores, por traumas, por questões ali complicadas, o fato é, a gente tem que olhar para isso e conseguir dar a volta por cima e seguir em frente. Isso, terapia e autoconhecimento ajuda demais. Sexta-feira, dia 28, sexta-feira, dia 28, a gente começa aí a trazer um pouco de fogo, né? Porque tá tudo com muita água, muita água, muita água. Chega a Lua em Áries e ela começa a trazer um pouco do elemento fogo, embora o elemento água ainda esteja predominante. Qual que é a temática aqui da sexta-feira? O que é interessante? A Lua vai fazer conjunção com Netuno. Esse Netuno que está numa posição super crítica junto com o Plutão, né? Porque Plutão ele está ali no primeiro grau de Aquário, mas já voltando, já quase chegando no grau 29 de Capricórnio, Netuno está ali lentão no grau 29 de Peixes. Né? Então ele está ali, como eu falei, ele está batendo na porta do signo de Áries. Então, quem for do signo de Áries, né, você que é do signo de Áries, principalmente início de Áries, já começa a preparar o terreno aí, porque em 2025 Netuno entra no seu signo. Netuno fica 14 anos em cada signo, então a galera de Peixes vai, né, se livrar um pouco do Netuno, que é um planeta incrível, mas ele é um pouquinho desafiador ali de lidar. Bom, esse Netuno que está no grau anarético, o grau 29 de Peixes, vai receber a conjunção da Lua, né, então traz novamente aquela temática da questão do inconsciente vindo à tona, depois ela entra em Áries, aonde ela fica cheia por um tempo, mas ela vai ficar minguante nesse signo de Áries. A Gisela falou, meu ascendente Áries afeta também pra caramba, o ascendente é um dos pontos que mais sente, claro que depende do grau do seu ascendente, né? Se for grau no início de Áries, já começa a sentir agora. Se for lá para o final de Áries, tem ali, você fala, pô, Netuno chegou, mas ainda demora um tempo para que ele chegue em cima. Eu vou te falar, Netuno está em cima do meu ascendente, né? Meu ascendente é 24 graus de peixes, agora ele está no grau 29, mas significa que nos últimos anos o Netuno estava cravado no ascendente. É desafiador, né? Tende a desregular o sono, né? Pode drenar um pouco a energia, mas também traz uma aproximação muito grande com a espiritualidade. Eu lembro da Pedra Vermelha, que é onde a gente morava. Quem é antigo aqui lembra, né, das histórias, quem é novo de repente não lembra, mas enfim, a gente foi morar num lugar bem no meio do mato, mas uma casa que tinha ali uns desafios. Eu cheguei num lugar que era para eu trabalhar, não consegui trabalhar por pelo menos um ano inteiro e na verdade nunca resolveu questões de infiltração de água. Né? Então Netuno vai falar muito sobre água, então não tinha como, né? Podia fazer o que for, mexeu no telhado, mexeu em tudo, não tinha como, tinha sempre choveu, tinha goteira, tinha infiltração, era extremamente complicado. Era um lugar também que tinha em volta ali, tinha algumas complicações que eu tive que aprimorar toda a minha parte espiritual, energética, saber lidar com proteção, limpeza energética. Então Netuno traz esse convite também. Né? Mas Netuno passando para o ascendente. Eu lembro de um curso que eu fiz uma vez, que eu já fiz alguns, né, de astrologia, onde o professor falava, né, que Netuno passando no ascendente você tem que tomar remédio psiquiátrico. Como eu não tomo remédio, né, como eu fujo muito de remédio, eu usei muito óleo essencial e muito cristal e muito ir para a natureza. Né? Mas, né, tem gente que de repente acaba indo, né, para esse lado. A Bárbara falou, sinto demais questões com água na vida e realmente lidar com essa parte energética. Tem que aprender. Né? A Sullivan falou, Pedra Vermelha foi MBA. Foi um mestrado ali, né? Foi uma coisa incrível. Mas enfim, tá lá na história de vida agora essa parte. Então na sexta-feira a Lua entra em Áries, trazendo um pouco do elemento fogo, né? Trazendo aí um pouco de energia para essa semana, mas a Lua vai ficar minguante em Áries. Então a gente vai falar um pouco sobre isso. A Lua entra em Áries. Nesse dia, olha que interessante, pessoal. Nesse dia 28, é o dia que Lilith faz oposição a Netuno. Lilith faz oposição a Netuno nesse grau anarético, nesse grau crítico, que é o último grau. Né? A Bárbara falou, meu aniversário amanhã, tá super incrível. Olha só, vai passar pela revolução. Se for amanhã mesmo, mas provavelmente vai ser, né? Porque pode ser, se for amanhã, pode ser hoje, pode ser amanhã ou pode ser depois de amanhã. Possivelmente você vai pegar a Lua em Aquário, né, na sua revolução, vai trabalhar aí toda essa parte de projetar o seu futuro esse ano. Bom, esse grau anarético é um grau crítico, né, é o grau do tipo de se despedir daquele signo, e a Lilith vai se opor a Netuno.
né? Então Lilith, ele é aquele ponto, né? Só para a gente passar rapidamente, para quem não conhece Lilith, Lilith dentro, né, da tradição aí, né, da tradição judaico-cristã, Lilith foi a primeira esposa de Adão, né? Então tinha lá, Deus criou Adão e Lilith, e eles eram criados da mesma substância, né? Eram criados aí, né, da mesma fonte. Bom dia, Suzana, muito atrasada, um pouquinho porque eu já estou na sexta, mas ainda tem papo aqui, né? E de qualquer forma tem a gravação ali, depois todo mundo pode assistir. Então, Deus criou Adão e Lilith, eles estavam ali vivendo no paraíso, mas tinha um certo conflito. Esse conflito ele culminou principalmente na questão da sexualidade, porque Adão queria dominar, né? Ele queria ser melhor, ele queria estar por cima, enfim, aquela coisa toda. E Lilith não aceitava. Lilith tinha ali a sua força, falava, não, né, a gente é igual, a gente foi criado da mesma substância, assim por diante. E a culminância da briga foi na hora do sexo, né, porque Lilith queria ficar por cima também, ou seja, era aquela coisa de alternar. Mas Adão falava, não, só eu por cima. Né, então só eu que fico por cima ali. Isso tem toda uma conotação de poder, inclusive, porque sexo fala de poder, assim como escorpião, né, os dois são ligados, e a questão do estar por cima. E é interessante que no Tantra, inclusive, se estimula que a Shakti, né, esteja por cima, gera uma inversão de polaridade, é uma coisa bem interessante. Mas o fato é que teve toda aquela questão da briga, ela foi embora, né, então Lilith foi embora, aí Deus criou Eva, né, tirou da costela de Adão, aí tem toda aquela questão, e Lilith virou, né, dentro da mitologia e da tradição, um demônio que vem ali, né, atrapalhar, vinha matar os primogênitos, aquela coisa toda. Mas, na real, né, dentro dos nossos estudos aqui, Lilith é um poder feminino. Porque, veja, ela desde o início falou, não, né, tipo, não tem essa do masculino ser maior ou mais poderoso que o feminino, são iguais. E hoje você sabe disso. Né? O Yin e o Yang são duas forças que são equivalentes e são complementares e são necessárias. O masculino e o feminino são duas forças que são equivalentes, complementares e necessárias. Tanto que o masculino, o feminino, o Yin e o Yang, ele está presente em tudo. Né? Ele está dentro da gente, ele está na natureza, ele está em tudo. Então Lilith representa um ponto no mapa astral, né, que não é tão estudado, né? Então assim, não é todo mundo, não é todo astrólogo que olha para Lilith. Eu gosto bastante porque tem tudo a ver com o meu caminho de vida, mas Lilith representa aquele poder feminino, né? Então a gente pode colocar ali aquele poder, né, da mulher, aquele poder da natureza. Né? A natureza tem tudo a ver com o poder feminino, mas que tende a ser rejeitado, tende a ser bloqueado, tende a ser ferido, que foi o que aconteceu com Lilith. Né? Então Lilith acabou sendo, né, ferida ali por essa questão do feminino, e depois ainda, né, é uma coisa que é meio complicada, depois ainda os anjos foram lá, mataram o filho de Lilith, tem toda aquela questão que está ali na questão das histórias. Né? Mas Lilith representa então no mapa um ponto de poder feminino, mas que pode representar uma grande ferida. E que, claro, se, né, Lilith eu diria que é mais ou menos parecido com a energia de Plutão. Plutão, no mapa, é uma força assim, é um grande poder, mas que também pode ser um poder de autodestruição. Que tem tudo a ver com a parte da sombra, né? A famosa sombra, que a psicologia junguiana estuda muito, né? A parte da sombra, que a sombra em si não é ruim, a gente tem que sempre lembrar disso. A sombra geralmente é aquilo que foi deixado no escuro, que foi jogado para o inconsciente, que não deu-se atenção para aquilo. E que possivelmente a sombra ela tem aquela questão de ser um tabu, de ser alguma coisa que né, sei lá, a sociedade não aprova e assim por diante. Então Lilith pode representar o quê? Dores, né, feridas, questões que envolvem abuso, tudo isso tem a ver com Lilith, toda a parte da sexualidade. E ela confrontando Netuno, nessa iminência, né, de sair do signo de Virgem, entrar no signo de Libra, que acontece essa semana, podem vir muitas informações do inconsciente. Né? Podem vir muitas informações. Novamente, esse filme, esse último, né, que eu assisti, se chama Em Busca de Mim, ele está na Netflix, e é uma mulher que ela está com a vida lá toda problemática, né? Separou do marido, brigou com a filha, e aí ela vai para uma ilha onde de repente ela encontra lá um grupo de terapia tal, de imersão, e ela começa a trabalhar as questões e ela chega justamente nesse ponto, né? Um abuso que ela sofreu e o quanto isso influenciou. Né? Essa temática é muito forte. Né? Geralmente essas experiências elas são jogadas para o inconsciente. Elas são meio que. Porque é como se a pessoa não consegue lidar com aquilo, principalmente no momento que aconteceu. Depois também, isso não tende a ser falado, porque é a questão de virar tabu.
né? Então a pessoa não consegue nem conversar com alguém sobre isso. As terapias também geralmente não dão muita, acaba não dando atenção para isso, porque a pessoa nem consegue, né? Para colocar para fora isso é complicado e aquilo fica no inconsciente, né? Só que aquilo vai estar influenciando a vida. Então a oposição a Netuno, como Netuno fala do inconsciente, pode fazer com que a gente tenha que encarar algumas questões que estão ali, talvez algumas dores, algumas lembranças que possam vir. Netuno fala dos sonhos também, então presta atenção nos sonhos, né? Podem vir sonhos reveladores, né? Eu sempre falo, você que me acompanha aqui, que não dá atenção para os seus sonhos, você está simplesmente pegando, né? Primeiro, né? Você está deixando de jogar um tarô para você à noite ali, né? Que sempre traz um simbolismo, e você está recebendo cartas do inconsciente que você não está dando atenção nenhuma, não abre. E se, né? Você de repente não está nem sonhando porque realmente não sonha, não sonha, porque você não está dormindo bem, isso é um problema. A Kátia falou, tem o Lilith em conjunção com Plutão no mapa em Libra. Olha só, então essa Lilith está muito presente. Muito presente. É interessante estudar essa Lilith aí. E nesse momento, nessa semana, pode ser bem rico para isso. A Sullivan falou, fora a culpa, com certeza, né? Então gera toda essa questão. Novamente, vira um tabu, e o tabu geralmente ele é o que? Ele é enterrado, ele não é tratado, né? Ele fica ali na sombra. E aí tudo aquilo que fica na sombra acaba depois trazendo ali alguma coisa complicada. Então essa oposição ela pode trazer algumas revelações, algumas lembranças, lembrando que temos 3 forças ali em Câncer, né, que falam do passado. Então prestem atenção, é uma sexta-feira que é até o dia de Vênus, né? Vênus fala muito sobre relacionamento. E nesse mesmo dia, olha só a sincronicidade, olha só o universo trazendo. Nesse mesmo dia, o Mercúrio faz quadratura com Quirón. Então, Lilith faz oposição a Netuno e o Mercúrio faz quadratura com Quirón. Quirón é outro ponto de ferida. Quirón é outro ponto de ferida, que dentro da mitologia também tem a ver com rejeição, né? Tem a ver com não ser aceito, né? Tem a ver com receber uma ferida que não se cura. Né? Então, esse é o Quirón. E Mercúrio fazendo quadratura com Quirón, primeira coisa que pode acontecer é novamente vir à nossa mente lembranças de feridas. Veja, os 2 pontos no mapa que falam muito sobre feridas, que não são planetas, né? Quirón é um asteroide e Lilith é um ponto, né? Um cálculo lá da Lua. Então, esses 2 pontos que falam de ferida estão sendo desafiados, estão sendo tocados de forma desafiadora. Lilith por Netuno e Quirón por Mercúrio. Então, podem vir lembranças dolorosas e a conversa, né? A comunicação, Mercúrio, pode também ativar essas dores, essas feridas. Então a sexta-feira, e lembra, o que eu falo aqui, isso aqui está na sexta-feira, mas quarta, quinta, isso já está valendo, sábado e domingo vai estar valendo também. Então, muita atenção na comunicação, porque a comunicação pode ativar feridas, pode tocar em feridas. Suas feridas podem ser tocadas através de alguma conversa e a ferida de outra pessoa pode ser tocada por algo que você fala. Então, é uma sexta-feira, é uma semaninha ali, principalmente nesse final da semana, que tem que tomar um certo cuidado, né? Para não ter ali uma complicação, enfim. E também na sexta-feira a Lua fica minguante, né? A Lua fica minguante em Áries, deixa eu ver aqui rapidinho, se eu consigo ver o horário da Lua minguante. A Lua fica minguante em Áries, às 18 horas e 53 minutos, aqui para o Brasil. A Lua fica minguante bem ali, ó, entre Netuno e Cabeça do Dragão. Ela fica minguante no início de Áries, no grau 7. Né? Então, o que você tem também ali, entre o grau 7 de Áries e grau 7 de Câncer, vai receber essa energia da Lua minguante. E a Lua minguante é o convite primeiro, né, como posso dizer, aquela auditoria de tudo o que aconteceu nos últimos dias, para você extrair ao máximo a sabedoria, né, do que aconteceu. Então, como é que foi aí essa última alunação para você? Né? Lembrando que a gente vem de uma lua nova de Gêmeos. Né? Então, como é que foi essa alunação? O que aconteceu? O que você aprendeu? O que você pode trazer de sabedoria? Porque a lua minguante fala muito sobre sabedoria. A lua minguante também convida a gente a dar aquela desacelerada, apesar dela acontecer em Áries, né? Que é um signo que vai contra isso. O Áries é o signo da energia, do início. Mas a lua minguante, ela fala, peraí, né? Poupa um pouco a energia, para você poder, né, repor essa energia, porque é sempre importante descansar também. E a lua minguante pode falar muito sobre essa questão de cura. Né? Então, de repente, essas dores, essas feridas que foram trazidas à tona, que foram, né, levantadas, elas podem, de repente,
trazer uma temática de cura com a lua minguante. Então, esse autocuidado também é bem interessante. Bom, no sábado, dia 29, então já significa que no fim de semana teremos um fim de semana de lua minguante. Quem puder descansar, quem puder aproveitar, né, para desacelerar um pouco, é muito bom. Como a lua minguante é em Áries, fica aí também uma questão interessante, né, porque Áries fala muito sobre a raiva, né, então essa energia da raiva. E todas essas feridas e dores que a gente falou, né, ao longo dessa live, elas podem gerar uma raiva e até uma raiva reprimida, né. Então, muitas vezes a couraça, ela representa uma raiva que está ali reprimida. Então, o próprio Reich ele comenta, né, quando você dissolve uma couraça, a primeira coisa que vem é muita raiva, muita angústia, né, vem uma dor muito forte, uma dor diferente, né, uma dor que você fala, não é só aquela dor de, tá apertando o meu músculo aqui, tá dolorido, porque não, é uma dor que traz uma coisa diferente que você sente. Às vezes é um espinho, às vezes você sente que está queimando, mas é a couraça sendo dissolvida. E a lua minguante em Ares pode convidar a gente a, de repente, eliminar um pouco a questão da raiva inconsciente que pode existir, né? Então, olha para isso. O que pode ser interessante, principalmente no finalzinho da semana, com a lua minguante em Ares? Usar cristais como água marinha, como quartzo azul, né? Cristais que ajudam a refrescar um pouco a nossa mente e olhar para a questão da raiva, né? Que muitas vezes fica inconsciente e se traduz em forma de doença, né? Então, as ites que a galera tem por aí, inflamações, é o Marte trabalhando de fundo ali com uma raiva que não é expressada, não é trabalhada e de repente se somatiza no corpo. Sábado está um sábado muito importante. Sábado, dia 29, eu vou colocar aqui. Sábado, dia 29 do 6. Sábado que é dia de Saturno, e esse é um dia bem saturnino, como a gente vai ver. Bom, sábado, dia 29, a Lua continua em Câncer, e em Áries, e ela vai tocar Quirón. Ou seja, esse Quirón que foi trabalhado aqui também pelo Mercúrio na sexta-feira, no sábado vem a Lua e faz conjunção com Quirón. A gente vai falar sobre isso no Astral do Dia. Lembra que, aliás, você que está no Astral do Dia e não ouve no fim de semana, ouça, eu convido você para ouvir. É coisa de, às vezes é um áudio de 5 minutos, de 6 minutos, é uma coisa rápida, mas é legal você estar ali, ouvir e falar, pô, esse fim de semana tem isso, esse fim de semana tem aquilo, para você estar sempre, né, na informação ali. Então, a Lua em Áries. Mas no sábado acontece um aspecto muito interessante e que também pode servir de harmonização e cura, principalmente para temas lilithianos e temas de relacionamento. Por quê? A Vênus faz um sexto com Marte. Então a gente vai ter aí a harmonização de Vênus e Marte. Eles estão num aspecto fluente. Vênus e Marte é um casal arquetípico do zodíaco, principalmente na questão de relacionamento mesmo, de amor, de sexualidade, né? O que acontece? O Marte, ele está meio chateado. O Marte ele não está na melhor posição dele, porque ele está em Touro, então ele está no seu exílio. Quando ele enxergar Vênus em Câncer, ele enxerga a sua queda. Então o Marte ele está meio, né, enfraquecido, a gente poderia dizer na linguagem astrológica tradicional. Porém, Vênus, que representa ali o feminino, Vênus, ao fazer, primeiro, ela em Câncer, ela está peregrina, mas ela não está ali, né, num lugar tão complicado, porque Vênus se exalta em Peixes, que é um signo de água, Câncer é um signo de água, tem tudo a ver com sentimento. Mas a Vênus, ao fazer contato com Marte, Marte está em Touro, e Touro é a casa de Vênus. Então eu diria que a predominância do equilíbrio, do amor, dessa energia feminina, vem até como forma de cura e harmonia dessa questão da raiva que é Marte. Né? Então é um aspecto muito interessante, muito bom para a sexualidade, né? Muito bom para a harmonia sexual também de casais e de pessoas que se relacionam. Janete, bom dia, seja bem-vinda. Então é um aspecto bem legal, né? Você que está procurando dates, pode ser bem legal. Você que está querendo melhorar o relacionamento, que de repente precisa de uma forcinha aí, esse fim de semana ajuda bastante. E você que tem questões de relacionamento a serem trabalhadas, esse fim de semana é bem interessante. E é bom trabalhar a questão de relacionamento mesmo. Por quê? Porque no sábado Lilith entra em Libra. Lilith, pelo que eu me lembro, ela fica cerca de 9 meses em cada signo. Essa Lilith, né, que a gente olha que é a Lilith mais estável. Tem a Lilith osculante que eu olho no mapa, que ela é mais, ela cada hora ela está num lugar. Mas essa Lilith que ela vai seguindo, ela fica ali, se eu não me engano, são 9 meses em cada signo. Então agora a gente tem uma nova Lilith para trabalhar no sábado, no signo de Áries, de Libra, aonde já tem cauda do dragão, ou seja, os relacionamentos eles vão ser chamados também para se trabalhar. Né? Então Lilith entrando no signo de Libra, pode trazer alguma tona, dores e questões de relacionamento que tem que ser olhados,
que talvez tenham que ser eliminados pela cauda do dragão que está ali. Mas Lilith, passando pelos relacionamentos, também pode esquentar o relacionamento. Tem até uma, pela teosofia, né, se eu não me engano, pelo que eu me lembro, se diz que Lilith foi colocada aqui na Terra para ensinar os seres humanos, né, a terem relações sexuais porque eles não sabiam, porque eles eram antes andrógenos e coisas do tipo. Ou seja, Lilith e sexualidade tem tudo a ver. Né? E a Lilith entrando em Libra pode trazer um aquecimento ali para a vida sexual dos relacionamentos. Pode ser muito interessante. A Bárbara falou, tem um Libra na casa 12, então é ali que Lilith vai passar, nessa parte do inconsciente e também da espiritualidade. Né? Observa ali como é que está essa energia lilithiana em você. E no sábado, um ponto muito importante, é que sábado, dia de Saturno, né? Dia do chamado Grande Maléfico, Saturno fica retrógrado. Então, no sábado, o Saturno estará estacionário. Né? Ele estará estacionário, que é o momento planetário mais forte. Né? Por quê? Porque os planetas eles sempre vão para frente. Tá? A gente sabe na astrologia que o planeta ele não dá ré, ele não volta para trás. Mas a astrologia ela tem a perspectiva do quê? Aqui da Terra, porque nós seres humanos que estamos olhando. Então, se você observa daqui da Terra, o planeta parece que ele está voltando. Né? E isso tem um simbolismo. Só que antes dele voltar, ele para. Né? Ou antes dele voltar ao movimento direto, ele para. Esse momento de parada é chamado de estacionário. E é quando o planeta ele dá aquela, como se ele desse aquele impulso maior dele. Então veja, vai ser sábado, que é dia de Saturno, e o Saturno estará estacionário ali no signo de Peixes, no grau 19 de Peixes. Ó. Se você tiver alguma coisa exatamente no grau 19 de Peixes, esse impacto pode ser maior. Então Saturno fica retrógrado aqui, ele é lento, né? Então ele vai ficar retrógrado aí alguns meses, ele vai convidar a gente aí a revisar questões de bloqueios, de medos, nosso trabalho com a disciplina. De repente, mais para frente, eu trago um foco maior ali no Saturno retrógrado. Mas já saiba que a semana inteira o Saturno ele vai estar lentão. Por quê? Porque ele vai estar quase parando para estacionar no sábado e iniciar a sua retrogradação. O que significa, veja no seu mapa, o que você tem ali nesse grau de peixes, né, de 19 até 12. Acho que ele volta até o grau 12 de peixes, porque Saturno já passou uma vez, e agora ele vai passar uma segunda vez e depois uma terceira vez. Então, o que você tiver entre o grau 12 e 19 de Peixes, Virgem, Gêmeos ou Sagitário, vai estar recebendo uma cobrança de Saturno adicional, que são 3 aspectos que vão acontecer nos próximos dias. Próximos meses, na verdade, né? Porque Saturno ele é lento. A Gisela falou, minha lua é em Libra, então em determinado momento a Lilith vai tocar a sua lua e todo o seu lado emocional. O que acontece também no sábado, um aspecto bem interessante, é Mercúrio fazendo sexto com Urano. Então também, ó, toda essa temática de dores e feridas que podem vir à tona, toda essa parte de autoconhecimento que eu comentei, terapêutica, Mercúrio fazendo um sexto com Urano pode trazer o quê? A temática da libertação. Então, se libertar do passado, libertar a sua mente de coisas que de repente estão ali trazendo dor. Né? Então, toda essa parte do conhecimento, do autoconhecimento, da espiritualidade, eu acredito que a espiritualidade ela ajuda muito a gente a entender a vida e a poder superar os desafios. Então, Mercúrio em sexto a Urano pode trazer essa temática de liberte a sua mente de dores, de pensamentos que estão ali atrapalhando. Né? Mas também, algo muito interessante, Mercúrio em sexto com Urano pode trazer boas ideias, né? Pode trazer insights, intuições. Então pode ser um sábado bem produtivo nesse sentido. Eu tive uma boa ideia hoje, né? Que depois eu vou querer aplicar ela. Então é interessante, fique atento ao longo dessa semana, principalmente ali perto do fim de semana, porque insights podem surgir e é interessante você ter onde anotar tudo, porque eles podem ser perdidos. Né? Urano é o raio, é o relâmpago, né? Que ele dá aquele clarão e depois ele some. Então você pode ter boas ideias que se você não capturar elas, elas podem ir embora. Então fique atento a isso. E domingo, a lua minguante entra em Touro. Aí a gente vai ter aqui domingo, dia 30. Aliás, eu não sei, domingo, dia 30 é o último dia de junho? Deixa eu ver aqui. Eu nem sei se tem 31. Não sei, deixa eu ver aqui na agenda, que eu tô aqui curioso, até porque todo dia primeiro vem a renovação ali das promoções da Duterra e eu fico ali na curiosidade para saber qual que é o óleo que vai ser do mês. Exatamente, domingo, último dia do mês. Né? A Lua, inclusive, estará fora de curso praticamente a madrugada inteira, né? E depois ela entra em Touro. Parece que ela vai entrar em Touro aqui por volta das 9 horas da manhã.
Aí na segunda-feira a gente já tem mês novo, semana nova, já tem toda uma mudança aí. E o domingão vai ser de lua em touro. Lua minguante em touro num domingo, né? Então aqui, ó, lua minguante em touro num domingo é aquele convite a descansar mesmo, né? O signo de touro fala de autocuidado, de descanso, de tranquilidade, de contato com a natureza, né? A lua minguante pede um recolhimento, pede uma reposição de energia. Então pode ser um domingo muito bom para aquelas pessoas que falam, eu quero descansar hoje. Mesmo o signo de touro também representando uma temática de trabalho, eu acho que na lua minguante ele traz um pedido para descanso, né? Comer bem, né? Fazer aquela boa comida, aquela coisa que você gosta, que nutre, né? Tanto a sua alma quanto o seu corpo. Autocuidado, né? Então fazer ali aquela sua massagem com óleo essencial, sentir o aroma, né? Deixa eu sentir aqui o líbano, que eu acho ele maravilhoso. E principalmente, se você puder, eu espero que eu possa ir para a natureza. Mas eu estava essa semana, eu não consegui ontem, infelizmente, porque esse fim de semana foi, né, de bastante coisa para fazer aqui, uns trabalhos e tudo. Mas eu queria muito ter ido para o mato mesmo, mas no meio do mato, porque se tem uma coisa que eu sinto saudade da Pedra Vermelha, né, é as trilhas, é o meio do mato. Porque aqui tem mato, né? Se a gente olhar, tem bastante mato, mas está um pouquinho mais longe. Então lá, quando eu passeava com o Duque, se eu andasse um pouquinho mais, eu já estava dentro de uma trilha. Eu já estava no meio do mato, imerso no mato. Aqui, eu vou passear com o Duque, eu tenho que passar pela estrada, tá? É uma coisa um pouco mais, não é tão, né, dentro da natureza. Então eu estava com muita saudade, eu quero matar a saudade em breve, de ir para dentro da mata mesmo. Aqui perto tem trilha, né, que dá para ir, subir a montanha, mas estar dentro da natureza. Eu faço o convite, se você não tem esse hábito, procure criar. Vença o bloqueio do tipo, ai meu Deus, tem bicho, ah meu Deus, não sei o que. Pessoal, natureza, o ser humano ele foi feito para estar na natureza. Você pode usar alguns óleos essenciais repelentes, tal, para você poder, né, não ter problema com os bichos. Eu não tenho, os bichos vão lá e eu me viro com eles. Mas estar na natureza é extremamente curativo, né? É muito, muito curador. Todos os nossos sentidos, eles percebem, né, aquele ambiente familiar, aquele ambiente que remete. Isso é Lilith, tá? Então vou dar até a dica aqui. Você que quer se harmonizar com Lilith no seu mapa astral, uma das formas é vá para a natureza, se harmonize com a natureza, respeite a natureza, porque isso tem tudo a ver com Lilith. E é isso. Esse é o recado aí. Já está dando aí 48 minutos de live pelo que eu estou vendo. Muita gratidão a todo mundo que acompanhou. Lembra, essa live do resumão da semana, ela está fixa. Então eu já coloquei na agenda aqui, eu não marco nada, para segunda-feira, 10 horas da manhã, para a gente vir aqui conversar. Então você que está ouvindo a gravação e quer participar ao vivo, já se programa também na próxima segunda, que vai inaugurar um mês, né? Vai ser dia 1º de julho. A gente vai ter o resumão da semana acontecendo nesse mesmo dia, nesse mesmo horário, 10 horas da manhã. Vou ficando por aqui, dou um recadinho aqui. Vem, né, para o Astral do Dia, para você poder ouvir o podcast todo dia. Vem para o curso de cristais, para você aprender a usar cristais e colocar eles na sua vida. Pessoal, novamente, isso aqui foi incrível. Me trouxe uma energia que eu tava morrendo. Tipo, não conseguia fazer nada, não conseguia nem, tipo, era andar com o Duque porque eu era obrigado, né, mas eu não conseguia. E essa pedrinha aqui, essa pequena pedrinha aqui, deu aquela levantada. Deu uma boa levantada. Então, os cristais funcionam e funcionam maravilhosamente bem. Mas é importante você saber, você conhecer como que você usa, como que você ativa, como que você limpa, conhecer as pedras, né, saber que tem coisa que a gente não pode fazer também, que às vezes a pessoa não sabe e faz e pode ter um prejuízo ali, pode ter uma coisa complicada. Então, tudo isso você vem aprendendo com os de cristais e o de astrologia. Essa pedra é o jaspe sanguíneo, o Bloodstone. E olha que interessante, eu já conhecia ela, né? Porque é uma pedra bem conhecida, eu tinha ela, inclusive essa é nova, mas eu já tinha uma aqui. Mas quem me lembrou de usar essa pedra foi um sonho, né? No sonho, eu estava exatamente com essa pedra, ela aparecia para mim e era como se viesse, sei lá, meu eu superior e desse um tapão na minha cara e falou: por que você não usou ela ainda? Né? Por que você não usou ela para ajudar nessa recuperação? Aí eu botei ela no bolso, comecei a utilizar no mesmo dia, já comecei a voltar a energia, né? Inclusive já comecei até a treinar de novo, eu não conseguia fazer nada, estava muito ruim de energia. Foi uma batalha interna incrível ali. Então, vem para o curso de cristais, vem para o de astrologia, porque semana que vem começa mês novo e começa o curso. Então, na quarta-feira, dia 3, vai ser o nosso primeiro encontro de vários que a gente vai ter para falar de astrologia. Então, para mim vai ser maravilhoso, porque vai ser uma coisa, eu adoro, né, falar de astrologia e adoro ter gente ali que queira ouvir. Então, quarta-feira vai ser 19 horas. Então, você que quer,
né? Semana que vem já começa, você já pode se inscrever e semana que vem estamos junto. E é isso, né? Fica a dica também, você que quer usar óleo essencial, para quem é membro, eu já mandei, né? Já mandei no grupo lá. Hoje é praticamente o último dia de uma promoção incrível, né? Tem 3 pares, que é o par perfeito aqui da Doterra, que estão em promoção. Então é basicamente comprar 2 óleos pelo preço de um, né? E você não paga taxa de inscrição. Então você que quer vir aqui para a Doterra, é uma grande oportunidade. Se você comprar o par, que é incrível, que é Peppermint e Brief, para trabalhar sua respiração, eu falei da pedra, mas os óleos me ajudaram muito também. Você pode, né? Os 25 PVs já garantem que você não paga a taxa de cadastro. Então você pode aproveitar esse par perfeito e pode aproveitar os outros, com Zengest, com lavanda. Manda mensagem para mim, para a gente poder acertar isso aí. É o último dia, amanhã já pelo jeito não vai ter mais. E também hoje, né? Se você bobear, pode ser que acabe ao longo do dia. Vou ficando por aqui. Gratidão, um beijão. Namastê, Harion. Até a próxima. Tem caixinha de pergunta aberta aqui. Quem quiser mandar alguma coisa, alguma mensagem, alguma pergunta, tá? Caixinha aberta aqui no Instagram. Ao longo do dia eu vou responder. Gratidão, pessoal. Tchau, tchau.